Seja bem-vindo. Estamos recomeçando para ver se a gente consegue estabilizar a live, já que a primeira tentativa não foi bem sucedida. Estou aguardando o Mário retornar, ele acabou de chegar, vamos ver se a gente consegue estabelecer a conexão. Olá, boa noite para todo mundo que está entrando. Agora acho que Agora, vai, hein? Ai, meu balançando Deus, a cabeça. continua travado. Eu acho que é o problema da internet. Deixa eu ver, deixa eu dar uma mudada aqui. Espera só um pouquinho. Tá. Que chato, né? Às vezes o Instagram não colabora, não tem jeito. Enquanto o Mário vai tentando resolver lá, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, quem tem assistido as lives sempre, dizer que elas ficam disponíveis logo após o término, que ela já fica lá no IGTV. E quem perdeu as anteriores, né, já estamos indo para o terceiro mês de live, essa é a 10ª. Aê, consegui! Era sair do Wi-Fi, foi pro 4G. Ah, o Wi-Fi deve estar ruim então, né? Não é comum, mas tudo bem. Tá resolvido Né? então. Obrigada, viu? Eu estava falando pro pessoal que as lives ficam disponíveis no IGTV logo assim que acaba, né, a live aqui, e que as semanas anteriores, essa já é a 11ª semana de entrevistas aqui, elas estão disponíveis no meu canal do YouTube, o link tá na bio, quem quiser assistir, espera acabar aqui, é claro, e vai para lá. Deixa eu te apresentar pra gente começar então. O meu entrevistado de hoje recebeu 25 prêmios e menções honrosas no Brasil e no exterior, entre eles os cobiçados Prêmio ESSO de jornalismo, Jabuti e o Troféu APCA de literatura. Jornalista e escritor Mário Magalhães, seja bem-vindo. Muito obrigada pela gentileza de ter topado estar aqui hoje. É um prazer enorme poder conversar com você. Espero que a Maíra, gente eu que consiga. agradeço. Pode falar. Oi. A tua voz está travando um pouquinho, mas eu acho que eu consegui ouvir tudo. Eu que agradeço a gentileza do teu convite. É um prazer estar aqui contigo e com o pessoal que está chegando. Maravilha. Eu sempre peço para o convidado começar indicando um livro. Pode ser um livro que tenha marcado a sua vida, um livro que você esteja lendo no momento, ou um livro que você acha que é primordial para quem quer escrever. Bom, eu li muitos livros, apesar de estar trabalhando muito nesse período de pandemia. Eu li muita coisa. Eu não tinha lido ainda inteira a autobiografia precoce da Angela Davis. Li, é um belíssimo livro. Autobiografias precoces, memórias precoces são sempre muito arriscadas, mas é um livro que sobreviveu com uma pujança, um vigor muito grande. Eu voltei ao Radu Nassar, li Lavoura Arcaica. Agora, no fim de semana, voltei a ler no sábado e no domingo, A Uma Hora, do Gabriel Garcia Marques. Gabriel. Eu não sou, eu não sou um leitor muito rápido. Meu filho caçula, por exemplo, ontem, terça-feira, ele, entre as atividades todas de escola, né, a distância, da coisa toda, ele leu inteiro O Fazedor de Velhos, do Rodrigo Lacerda, um leitor muito rápido, né? Eu não, eu sou um leitor lento. Mas, bom, o último livro que eu li foi A Uma Hora, é um livro do jovem Gabriel Garcia Marques, e como eu até comentei nas redes, eu não me lembrava disso, né? Tem um personagem que é um barbeiro. O livro é de 1961, foi concluído em janeiro de 1961, e o barbeiro se chama Guardiola. Aham, eu li esse livro. Obviamente, o livro se passa na Colômbia, né? Mas em nenhum momento é dito que aquilo está acontecendo na Colômbia, e o povoado, né, onde a história se desenrola, ela, quer dizer, não é nomeado, né? Pô, esses 3 livros são ótimos livros. Eu confesso que Recomendadíssimos. não gostei muito do livro. Não sei que eu demorei para engrenar nessa leitura. Não sei se o momento estava lendo entre os períodos de folga no trabalho, né? Lendo no ônibus, lendo depois do almoço. E aí não foi um livro que me pegou muito, assim. Demorei para conseguir me envolver com a história. Não me pegou muito, assim. Mas eu lembro bem que eram umas pessoas bem ruins, né? Desse povoado. Não, havia pessoas ruins, havia pessoas não tão ruins, mas não existia a ideia do herói e do vilão, né?
Sim. E a tradução é do Joel Silveira, que foi um dos mais importantes jornalistas da história do Brasil. E nas orelhas, o Éric Nepomuceno, outro jornalista importantíssimo e o mais consagrado tradutor, o Gabriel Garcia Marques. Olha, eu estou mentindo, não sei se é do Joel Silveira esse. Não, é do Joel Silveira. Joel Silveira, porque eu estou fazendo um trabalho e eu vi uma outra tradução do Relato de um Náufrago, Remy Gorga Filho. Então, essa tradução de Amaora, O Veneno da Madrugada, do Joel Silveira, e nas orelhas, o Éric Nepomuceno conta que era um período em que o Garcia Marques estava muito influenciado ainda pelo neorrealismo italiano, ou seja, um movimento cinematográfico que marcou a Itália, a Europa e o mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o livro ele tem muito de estrutura cinematográfica, ou seja, ele conta uma historinha aqui, vai quebrando para vários ambientes e vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ele é estruturado muito como um roteiro de filme. E na origem não era para ser um romance, era para ser um conto. Mas aí o Garcia Marques começou a escreveu, quando sentou, escreveu 10 páginas direto. E aí se transformou num romance, mas é um romance bem pequenininho. Poderia talvez até ser classificado como novela. Então, mas eu gostei muito. Me fala uma coisa, você contou que não é um leitor ágil, né? Que não é de ler rápido. Seu filho, que você falou que ele leu rapidamente, tem quantos anos? Ele tem 13 e ele tem uma coisa em comum com o teu filho, que eu vi nos teus stories. Ele fez há pouco tempo para mim com Lego. Ele é um brilhante arquiteto amador, ele faz coisas inacreditáveis. Ele também fez uma base para o telefone celular para poder fazer para as lives e tal. Eu estou usando nesse momento, não sei viver mais sem esse negócio. Meu filho também tem 13 anos, mas ele tem uma coisa diferente do seu filho. Meu filho detesta ler, o que é muito frustrante para uma mãe escritora. Eu não sei como seria o contrário, né? Ter um filho em casa que lesse bastante, porque aí ia ser uma despesa enorme com livros nessa casa, né? Eu e ele disputando o pódio de maior consumista de livros. Enfim, mas a pergunta que eu ia te fazer é se você foi uma criança leitora, se você foi um jovem leitor, assim como seu filho é, ou em que momento que os livros entraram na sua vida e você se tornou um leitor? Não, eu lia muito mais do que o meu filho, as minhas filhas que leem bastante. O Daniel ele falou que o livro do Rodrigo Lacerda foi o 18º que ele acabou esse ano, porque ele, uma das irmãs estão fazendo um desafio, né? Aquele desafio da leitura, mas eu lia muito mais. Eu era um leitor ávido. Nunca fui um leitor rápido, mas eu lia muito. Foi algo muito importante para mim. E travou um pouquinho aqui, Mário. Destravou, pode continuar. Não, aí eu lia muito imprensa, quer dizer, eu lia muito jornal. Isso foi uma influência evidente do meu pai. Tanto que das minhas primeiras lembranças da infância, eu tinha 6 anos, o evento está fazendo 50 anos agora, que é o Tri do Brasil, conquistado pela seleção no México. Eu me lembro da final, eu não me lembro do jogo. O jogo depois eu vi, quando eu era mais velho e tal, até adulto eu revi esse jogo, mas essa é uma memória construída. Da memória de criança, de fato, eu me lembro de passar o jogo inteiro vendo numa TV preto e branco, e eu pegando o jornal e rasgando em pedaços, botando em baldes, para no fim do jogo jogar pela janela e tal, morava em Copacabana, jogar pela janela e celebrar o Tri. Então eu sempre li muito. Quer dizer, hoje eu leio, mesmo lendo muito, a minha leitura maior hoje eu estou preparando um novo livro, é leitura de trabalho, mas eu lia muito mais quando eu era jovem, eu tinha mais tempo. Então, até a gente estava conversando aqui hoje no almoço em casa, a minha filha adolescente falou mal de um filme. Aí eu falei, olha, isso depende muito de quando a gente lê, né? Que nem filme, livro, quando a gente lê, quando a gente lê ou vê quando é criança, quando é adolescente, quando é jovem adulto, ou depois, né? Quando é como eu, adulto cinquentão, as perspectivas vão mudando. Ela estava falando mal de Amarcord.
do Fellini, que a gente viu em casa 3, 4 meses atrás, e é uma obra-prima. Eu falei para ela, ó, vai que quando tu virar cinquentona, de repente tu vai ter o pessoal da tua geração vai fazer filmes, né, evocando a sua juventude. No caso de Amarcord é a juventude do Fellini sob o fascismo, né? Deus, Pátria, e não sei o que mais, tem faixa lá, dos fascistas atravessando a cidadezinha lá. Não sei se é em Rimini que se passa mesmo, mas bom. Maíra, fica à vontade para me cortar, que eu sou muito prolixo. Nada, aí fica à vontade. A live é sua, eu só tô aqui para fazer o meio de campo. Na verdade, eu quero mais é que você fale mesmo. Você passou por diversos veículos jornalísticos, né? Tribuna da Imprensa, o Globo, The Intercept, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. É a primeira pessoa que eu converso na minha vida que ganhou um prêmio ESSO. É o prêmio mais cobiçado do jornalismo nacional. Eu sou jornalista de formação, então assim, a gente escutava na faculdade falar do prêmio ESSO, mas nem os meus professores tinham tido essa possibilidade, né? Nem concorrer a um prêmio ESSO. Isso comprova que você tem feito um excelente trabalho e que tem o reconhecimento, né? Que às vezes é o mais difícil. Às vezes a gente faz um excelente trabalho e o reconhecimento nunca vem. Você é hoje o jornalista que você queria ser quando entrou na faculdade, ou você nem imaginava que a sua carreira aconteceria dessa forma? Não, não sabia que eu ia fazer. A propósito, Maíra, é legal ter o trabalho reconhecido, principalmente quando isso abre portas para você fazer novos trabalhos e tal. Mas eu sempre tive uma atitude muito pé atrás em relação, já ganhei muito prêmio na vida, mas é o seguinte, por exemplo, quando eu ganhei o prêmio ESSO, eu fiz o seguinte exercício: olha quanta gente espetacular já ganhou o prêmio ESSO. Aí eu senti orgulho. Em seguida eu tomei a vacina. E olha essas pessoas aqui que ganharam o prêmio ESSO. Caramba! Vamos deixar essa história para lá. Maíra, é o seguinte, eu sou técnico em edificações. Eu fiz o ensino médio em escola técnica. Bom, de cara eu vi que não era a minha praia, mas a escola era ótima, eu fui até o fim, reprovado um semestre, era por semestre. Depois eu fiz um semestre de pedagogia, eu queria ser educador, e também vi que não era a minha praia, e só então demorou para se achar, né? Não, eu era um grande consumidor de jornalismo. Aí eu resolvi, foi quando eu sou carioca, falo agauchado, porque eu fui com 9 anos para o Rio Grande do Sul, voltei aos 19. Aí voltei, tinha o vestibular da época, era o César Gran Rio, fui, me inscrevi, passei e tal. Eram 100 vagas na faculdade para a qual eu passei. 50 no primeiro semestre, 50 no segundo. Eu fui o 98º colocado. Aí fui para a faculdade, e na faculdade eu só pensava uma coisa: em jornalismo eu só vou trabalhar como jornalista cultural, em caderno de artes e cultura. Assim eu comecei em 1986, na hoje falecida Tribuna da Imprensa, no caderno Tribuna Bis, que era um bom caderno de cultura, editado por um roteirista de cinema chamado Onésio Paiva. Em 87 eu fui para o Globo, para o segundo caderno, editado pelo saudoso Humberto Vasconcelos, e eu saí ali no início de 88 do segundo caderno para trabalhar num livro que o Fernando Moraes estava preparando, que seria a biografia do Assis Chateaubriand. Esse livro não é segredo, não estamos falar que ele se chamaria O Tigre de Papel, porque a tese inicial do Fernando, a hipótese era que o Chateaubriand não tinha aquela força toda que ele demonstrava, que ele afetava, não tinha tido. O Mao Tse-tung, que era o principal dirigente do governo comunista da China, vivia dizendo que os Estados Unidos são um tigre de papel, o imperialismo americano é um tigre de papel. E o livro ia se chamar O Tigre de Papel. Durante a apuração, belíssima apuração, um livro soberbo, o Fernando descobriu que não, o cara não era o tigre de papel, o cara era o rei do Brasil. O cara era aquilo mesmo, né? O cara era aquilo mesmo, e o cara dizia, né, melhor do que ser o rei é ser o amigo do rei. Isso é um velho ditado, né? Sim. E nunca mais, quer dizer, só eventualmente eu voltei a... Ainda hoje faço eventualmente resenha de livro, um comentário outro sobre cinema, mas eu nunca mais voltei a trabalhar permanentemente no caderno de cultura. Passei 6 anos como repórter esportivo, a melhor coisa que eu fiz na vida. Fui setorista do São Paulo, dirigido pelo Tele Santana, sem ser tricolor, eu sou Flamengo, e acompanhei a seleção
acompanhei em loco, né, nas equipes da Folha de São Paulo, as Copas de 94, 98 e 2002. Ou seja, na faculdade eu não imaginava muito o que eu ia fazer, não. Sabia que ia trabalhar com jornalismo cultural. Uma coisa boa, quando eu fiz a biografia Marighella, é que Marighella tinha muitos vínculos com o pessoal da cultura. Até porque ele era poeta e tal. E o partido no qual ele militava, que era o Partido Comunista, tinha artistas do naipe de Cavalcante, né, Jorge Amado, Graciliano Ramos, uma turma da pesada. Quando eu fiz a biografia de 2018, tem muita coisa de cultura lá, tem um capítulo só sobre a volta da censura, tem um capítulo só sobre o álbum da Elza Soares em 2018, e agora que eu estou fazendo a biografia do Carlos Lacerda, o Carlos Lacerda, além de jornalista, político, ele foi poeta, ele foi cultista, ele foi dramaturgo, ele foi compositor musical, ele, quer dizer, teve uma vida muito vinculada, né, às artes e à cultura. Até foi uma frustração dele na vida. Foi uma frustração dele na vida, o fato de a política ter roubado a atenção dele, ter roubado a atenção dele da cultura. Em 1933, portanto, Carlos Lacerda tinha 19 anos, ele lançou uma novela chamada, de ficção, mas baseada em fatos reais, O Quilombo de Manuel Congo, né? E no fim da vida, já sessentão, pouco tempo antes da morte dele, em 1977, ele lança a obra-prima dele, que é um livro memorialístico chamado A Casa do Meu Avô. É emocionante. Vamos aproveitar então para a gente falar do Marighella. A biografia é um ponto de convergência entre o jornalista, o repórter, né, e o escritor. Como que surgiu a vontade de escrever a biografia do Carlos Marighella? Como é que veio essa ideia? Partiu de você? Você recebeu um convite para escrever? Como é que foi? Maíra, é o seguinte, uma coisa importante é conceituar o que é a biografia jornalística. A biografia jornalística, ela é uma reportagem. A reportagem é o gênero mais valioso do jornalismo. As pessoas às vezes confundem, mas a biografia jornalística ela é distinta da biografia ensaística, a biografia acadêmica, escrita por historiadores, por cientistas políticos, por cientistas sociais. Nenhuma é melhor ou pior do que a outra. Mas as biografias ensaísticas, elas têm como escopo, como maior ambição, análise e interpretação, embora contem a vida, né, do protagonista, das pessoas na volta dele e do tempo em que ele viveu. A biografia jornalística, embora ela não deva ser rasteira, rasa, pedestre, superficial, ela tem outro propósito central, que é contar, isso é a minha definição, o que o protagonista fez, disse e, na medida do possível, o que ele sentiu e pensou. No fundo, tem que tomar cuidado porque a biografia jornalística é uma reportagem, ela não é uma notícia, e a pirâmide invertida, abrir com as informações mais importantes, isso é uma técnica para a notícia. Mas no fundo, o que uma biografia jornalística tem que contar, seja em 150 páginas, seja em 1000 páginas, Marighella tem 550 páginas de texto, é o seguinte: quem, o que, quando, onde, como e por quê. É isso que tem que se contar. E aí, a gente, reconhecendo na biografia jornalística uma reportagem, a gente tem um princípio, não pode inventar nada. Ou seja, a gente não pode, se eu digo que o Marighella espirrou, eu tenho que dar a fonte. Não posso chegar e dizer, vou inventar, o Marighella passou quase 6 anos brincando. Não tem chute. Não tem chute. Então, por exemplo, qual foi Marighella passou quase 6 anos em cana, na maior parte do tempo, isso na prisão mais longeva, durante a ditadura do Estado Novo. Foi preso em 1939, foi solto no dia 18 de abril de 45. Eu digo o que ele comeu e com quem ele comeu no último almoço dele na prisão, aqui no Rio, no presídio ali da Rua Frei Caneca. Eu não posso inventar. Aliás, é uma coisa muito sem graça. Arroz, feijão e peixe. Mas o cara estava em cana, né? Então, só para ter tido peixe, arroz, feijão, já talvez não tenha sido tão horrível. Pelo menos ele nunca comentou com ninguém que foi um almoço horrível. Mas foi isso que teve. E muitas frutas. Então,
Agora, uma coisa importante é o seguinte: a biografia jornalística, portanto, a reportagem, ela pode ser também reconhecida como literatura, portanto, como arte, se ela tem um determinado padrão estético ou se a voz dessa biografia ela é suficientemente potente e autoral para ser reconhecida também como arte. No final é o seguinte: só há uma autoridade legítima para dizer se uma biografia é jornalística, se uma reportagem é também literatura. É a leitora é o leitor. Ou seja, isso é uma questão importante. Então, quando eu faço reportagens longas, eu digo, eu estou escrevendo um conto de não ficção. Marighella, na minha cabeça, é um alegria, dá raiva, provoca compaixão, mas eu várias passagens com uma evidente aparência de terem sido criadas pela fabulosa imaginação do Truman Capote. Mas é isso, A gente perdeu uma parte do que você falou, porque a live travou para todo mundo. Para mim e para você, saímos do ar. O que você falou um pouquinho antes? Só volta mais duas frases. Volta para mim duas frases antes de você falar de Fruto da Imaginação. Não, é o seguinte. Embora quando eu faça uma reportagem de fôlego, está funcionando agora aí, Maíra? Tá sim, pode continuar. Embora quando eu escreva uma reportagem de fôlego, eu diga que é um conto de não ficção, e o Marighella seja um romance de não ficção, a biografia do Carlos Lacerda vai ser um romance de não ficção, o não ficção não é secundário, é conto e é romance porque eu utilizo as técnicas clássicas da narrativa literária. E são livros com todos os elementos clássicos da literatura. Tem alegria, tristeza, amor, ódio, você fica com raiva de personagens, você sente compaixão por outros personagens, e isso é literatura. Só que não há licença para inventar. Por isso que eu tomo sempre muito cuidado. Quem estabeleceu, consagrou a expressão romance de não ficção foi o grande escritor e jornalista norte-americano Truman Capote. E foi um livro dele brilhante chamado A Sangue Frio, que a matéria-prima principal são as entrevistas que ele fez com dois assassinos sanguinários. O problema do A Sangue Frio é que há várias passagens ali com muitos indícios de nunca terem sido faladas pelos entrevistados, né? Eu tenho 34 anos de jornalismo, não sou um entrevistador brilhante, mas não sou ruim. E quando você tem personagens que só falam coisas literariamente brilhantes numa entrevista, você fica com o pé atrás. Por isso, eu gravo todas as entrevistas, com a devida autorização do entrevistado. As entrevistas são gravadas. Primeiro, para eu ser fiel, isso é um direito do leitor e um direito do entrevistado virando personagem do livro, para ser fiel ao que ele falou. E segundo, para poder mostrar o que a pessoa falou. É claro que o Truman Capote não gravou essas entrevistas dizendo, como muitos jornalistas da geração dele, do movimento chamado Novo Jornalismo, diziam que o gravador só serve para atrapalhar. Às vezes serve para provar que o entrevistado disse o que falou. Porque depois a pessoa pode dizer eu não disse nada disso e você prova, né? Ainda tem isso. Uma garantia, né? Mas aí falta você me dizer como é que surgiu a ideia de fazer a biografia. Você foi solicitado ou você teve a ideia de escrever? Não, ideia minha. Eu tinha, em 2003, 39 anos. Nunca tive crise de idade, ia fazer 40 anos no ano seguinte. Eu era repórter especial da Folha de São Paulo, fazia praticamente o que eu queria, era um bom
repórter, produzia muito, muito produtivo e era muito feliz. Só que eu queria ter mais tempo e mais espaço para contar uma história que fosse uma história concentrada numa pessoa, logo uma biografia. Aí eu acertei com a Folha a minha saída e escolhi fazer uma biografia de alguém que ainda é tratado como um personagem maldito da história do Brasil, que era o Marighella, que eu tinha a impressão, tinha a convicção de que o Marighella, a vida dele trepidante como foi, era impossível ficar indiferente. E, obviamente, com os 9 anos de trabalho, dos quais 5 anos e 9 meses em regime de dedicação exclusiva, confirmaram essa minha impressão. 9 anos? Foram 9 anos de trabalho, dos quais 5 anos e 9 meses só fazendo isso. E aí eu tive quer dizer, eu formei a seguinte síntese, quer dizer, é legítimo amar e odiar o Marighella. A questão é da cabeça de cada um. Mas é virtualmente impossível ficar indiferente ao que ele viveu. Um personagem que tem tanta torcida contra e a favor, gente que ama, gente que odeia, com tanta polêmica envolvida, facilita ou dificulta o trabalho do biógrafo? Eu acho que exige mais serenidade, Maíra. As pessoas dizem que o Marighella é um livro escrito com paixão, e eu acho o seguinte, você não faz biografia sem paixão. Primeiro porque é um péssimo negócio, e para quem vive do seu próprio trabalho, eu não recomendo. Eu sempre sugiro, para quem não conhece o texto, ele está na internet, o título é Caixa Preta de um Biógrafo Falido, conta a minha saga com a biografia Marighella. Um biógrafo falido é maravilhoso. Mesmo tendo vendido os direitos para o cinema. Né, os direitos de adaptação para o Wagner Moura e para o Fernando Meirelles. Então, tem que ter... Você faz com paixão, como eu estou fazendo agora a biografia do Carlos Lacerda. O que não pode haver, na minha opinião, Você deu uma paradinha, você está me ouvindo? Agora travou e agora voltou. Você falou, eu não julgo, e aí eu perdi todo o resto. Eu não sou juiz, não julgo o Marighella, também não sou advogado dele, não sou promotor contra ele, eu conto a história. Para que cada pessoa possa formar de modo autônomo, cada leitor forme de modo autônomo o seu juízo. Porém, é evidente que eu não sou filho de chocadeira, todo mundo tem opiniões. Todo mundo cresceu com determinados valores, teve a sua vida. Então, é óbvio que quando eu tenho um personagem que está combatendo uma ditadura, eu não gosto de ditadura, qualquer ditadura. Eu não gosto de tortura, mais do que eu gostar. Eu tenho ojeriza pela tortura. O Marighella foi torturado durante 21 dias consecutivos em 1936. E nunca, enquanto ele viveu, um inimigo dele disse que ele defendia a tortura ou que ele tivesse aplicado isso de alguma forma. Ao contrário de alucinados neonazistas aí que ressurgiram no Brasil. Mas com Carlos Lacerda vai ser exatamente a mesma coisa. No caso do Carlos Lacerda, ele tem uma diferença com Marighella. Bom, primeiro, não é verdade, ao contrário do que diz um gaiato, que é meu sobrinho, que eu só biografo o Carlos e o próximo vai ser o Carlos Magno. Isso é pura fofoca, isso é gaiatice. Mas... Tem intriga da oposição. E também não tenho personagem predileta, que nem você me perguntar quais das minhas filhas ou meu filho, quem eu prefiro. Não existe isso. Mas existe uma diferença entre o Marighella e o Lacerda. O Marighella, com altos e baixos, desviozinhos um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, ele teve uma trajetória política linear. Em 1934, ele entra no PCB, ele sai do Partido Comunista Brasileiro 33 anos depois, e nos 2 anos derradeiros da vida dele, ele combate a ditadura de arma na mão. Já o Carlos Lacerda é diferente, a trajetória política dele não é linear. Por exemplo, em 1935, em novembro, quando há o levante comunista, que passou para a história como intentona comunista, como eu sempre digo, quando ganha é revolução, quando perde é intentona. Eles eram comunistas, igualmente comunistas.
o Marighella seguramente não participou do levante no dia 27 de novembro de 1935 no Rio, 2 dias antes de nascer o meu pai. E já o Carlos Lacerda, há depoimento de que ele carregou bomba naquele dia. É algo que eu ainda estou apurando. É onde estavam o Marighella e o Carlos Lacerda, quando o Getúlio Vargas e o Exército deram um golpe de Estado, fechando Congresso, Supremo, tudo de roldão, em 1937. O Marighella, militante comunista, estava na clandestinidade. O Carlos Lacerda estava preso. Dias antes do golpe do Estado Novo, ele estava preso no Rio. Dias antes do golpe, ele foi preso em Taparica, na Bahia. Ele era militante comunista e foi em cana lá, foi trazido pelos tiras de navio para o Rio e está preso. Então, só que nos anos 50, o Carlos Lacerda vai ser o mais brilhante anticomunista brasileiro. O jornal que ele dirigia, e que depois se torna um jornal de propriedade dele, Tribuna da Imprensa, chegou a publicar manchete do tipo: traidores no Itamaraty. Era para denunciar diplomatas comunistas. Um dos denunciados era o poeta João Cabral de Melo Neto. Já de 1966 a 68, o Carlos Lacerda, junto com 2 ex-inimigos figadais dele, os presidentes Juscelino Kubitschek e João Goulart, mais o Partido Comunista Brasileiro na clandestinidade, vão formar uma frente ampla contra a ditadura. A propósito, o Marighella era contra que o PCB participasse da frente ampla, porque ele julgava uma desmoralização estar ao lado de quem tinha tido um papel ativo no golpe de 64. Então essas discussões são muito contemporâneas, né? Então, eu estou impressionada com a sua memória, de verdade, porque eu estudei todas essas coisas, obviamente não com tanta profundidade como alguém que faz a biografia dessas duas pessoas, mas essa precisão de datas, para mim, é ouro, porque eu não consigo lembrar o que eu comi ontem. Estou real impressionada com a sua memória. Não, mas Maíra, eu também vou ter que parar para pensar o que eu comi ontem. A questão é que essa memória do passado, ela não é velha para mim, ela é recente, porque eu estou trabalhando na biografia do Carlos Lacerda. Então, outro dia eu estava vendo o Carlos Lacerda sugerindo leituras de obras de Marx, Engels, Lenin e Stalin para um leitor de uma revista que perguntou o que eu devo ler para ser para conhecer o marxismo-leninismo. Eu estava lendo. Isso é memória recente, né? Isso não é uma memória muito antiga. Por exemplo, eu tomei um susto. Hoje, uma leitora, um leitor, citou uma declaração do Marighella que está no meu livro e que o seu Jorge fala no filme. Pô, eu vi o filme e está no trailer do filme do Wagner Moura. Eu achei que era uma invenção dos roteiristas, o Wagner e o Felipe. Não me lembro, está no meu livro. Aí eu fui ver. Eu prometo sangue, suor, essas coisas, tortura, não sei o quê. Tava tão poético que você não acreditou que aquilo era real. Não. Isso é uma coisa curiosa, né? Muitas pessoas perguntam, né, por que vocês, autores de não ficção, não escrevem ficção? A pergunta é, para quê? Com a matéria-prima que a gente tem. Tenta, Maíra, escrever um romance numa sociedade distópica, governada por um alucinado, que enquanto há uma doença matando no país dezenas de milhares de pessoas, ele manda as pessoas para a rua dizendo que é uma gripezinha. Escreve isso. Eu sei o que eu vou achar, o que todo mundo vai achar. É inverossímil, né? É uma vulgaridade inverossímil. Isso não existe. Então, por exemplo, quando eu escrevo 2018, é um cuidado que eu tenho de certas passagens sobre Lutas e Lágrimas, né, uma biografia de 2018, eu tenho o cuidado de amarrar algumas passagens muito bem, porque parecem coisas de maluco. Um homem chegar e medir no século XXI, o peso de seres humanos em arrobas. Ser eleito, isso que me assusta. E aí mostrar quem fazia isso na década de 30 e na década de 40. Então, o autor de não ficção, ele tem a matéria-prima muito louca, muito rica, né? E que é isso, às vezes parece literatura de terceira categoria. Olha só, vamos falar do filme. O Marighella foi adaptado para o cinema, mesmo antes de estrear já esteve envolvido em polêmicas diversas, até a cor da pele
da Marighella foi alvo de questionamentos. Ele era neto de negros escravizados por parte de mãe e tinha pai italiano. O Seu Jorge foi a melhor escolha para interpretar o Marighella, na sua opinião? Você acha que se tivessem escalado um ator branco, coisa que o Marighella também não era, existiria tanta polêmica? Bom, vamos por partes, Por Maíra. partes. Há uns alucinados que sustentam que o Marighella era branco. Você pode chamar o Marighella de qualquer coisa, menos de branco. Marighella ele era filho de uma mulher negra retinta, Dona Maria Rita, nascida, veja a coincidência, em maio de 1888. Né? Olha! Ela tinha uma frase que ela dizia... Ela já nasceu livre, né? Porque a lei do ventre livre já existia. Só que a lei do ventre livre, e eu conto no livro, ela não é lei do ventre livre, vai ser livre a partir de determinada idade. Não é assim. Mas ela teve 4 filhos e 4 filhas. 8 filhos, com todo respeito, ninguém merece. E ela dizia o seguinte, o destino me livrou da escravidão, mas eu virei escrava de vocês. Porque era uma galera da pesada, né? Galera que acreditava muito. Na passagem, tem o Carlos Marighella, que era o primogênito, né? Ela prendia o pé dele com uma cordinha, para ele não fugir de casa, criancinha, para ir jogar bola na rua. Aliás, eu concluo o primeiro capítulo do livro, não, o segundo capítulo do livro, se chama Menino Preso ao Pé da Mesa. Então, Marighella, ele era filho de uma negra e de um italiano branco. Ele era neto de negros escravizados e ele era bisneto de africanos escravizados, tudo indica que alçás, ou seja, muçulmanos, portanto, malês. Foram os malês que comandaram a mais importante, a maior revolta negra urbana da história das Américas, que foi em janeiro de 1835, em Salvador e no recôncavo baiano. Então, o Marighella pode ser tudo, menos branco. Os inimigos dele sabiam bem o que o Marighella era. Ele era deputado federal e um deputado baiano de direita, cujo jornal tinha sido apoiador do Hitler e do Terceiro Reich na década de 30, Altamirano Requião falou alguma coisa do tipo, está no livro, entre aspas, dos anais lá da Câmara dos Deputados. Eu não dou a palavra para pessoas de cor. O cara falou assim, um ex-comunista que virou polícia e esteve preso com o Marighella na Ilha Grande, Fernando de Noronha, se refere a ele com asco no livro de memórias, tratando por o negroide Marighella. O Marighella se definia como um mulato baiano. Talvez hoje ele não usasse mais a expressão mulato, Sim. devido ao amadurecimento de várias questões da comunidade negra, do movimento negro. Sim. Então, talvez não usasse mais, mas ele se definia como um mulato baiano. E quando o pai da Dona Clara Scharf era uma moça muito bonita, branquinha, comunista e judia, ele fala em Yiddish para ela, quando descobre que ela está com Marighella, ele morava no Recife, né? Ela estava no Rio, ele se desespera e diz, você não vai ficar com ele porque ele é goi, um judeu, Sim. porque ele é Reuter, vermelho, né, comunista, e porque ele é schwarz, ele é negro, e peço desculpas para quem fala Yiddish, ou mesmo alemão, essa palavra não parece, mas eu não falo. Aqui em casa a galera fala alemão. Para mim passou super batido, para mim parece que você é fluente. Então, isso uma coisa. Segundo, Seu Jorge, qual é a história? Bom, eu vi o filme é um filmaço de ação. O meu livro tem 3 partes, né? O filme do Wagner tem 2 horas e 40 minutos, ele se concentra na terceira parte do livro, que é são as passagens, a vida do Marighella na luta armada. Ele só volta um pouco para a cena de 9 de maio de 1964, no cinema da Tijuca, aqui no Rio, em que o Marighella desarmado, no cinema repleto de crianças, esse aqui Tijuca, estavam vendo Rififi no Safari, com Bob Hope e Anita Ekberg, e ele recebe ordem de prisão, resiste e é baleado. Aliás, essa cena, a externa, foi feita no Cine Iris, na Rua da Carioca, refizeram toda a fachada, porque ficou muito, muito, muito... Essa filmagem eu acompanhei. Ficou muito legal. Muito bem. Quem interpretaria o Marighella é o cara que o Wagner diz
que é o sujeito mais marighellista que existe no Brasil desse tempo, que é o Mano Brown. O Mano Brown passou semanas ensaiando para o papel. E toda a galera que estava ensaiando disse que ele estava muito, muito bem. Só que nós vamos voltar para esse ano da filmagem. A filmagem foi de dezembro de 2017 a fevereiro de 2018. Quem curte Racionais sabe que no fim de 2017, ou na virada para 2018, eles anunciaram o fim do grupo, né, que depois voltou. Então, os caras estavam com uma agenda de shows muito, 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 muito pesada. E por isso, o Mano Brown não poderia continuar ensaiando no ritmo necessário. Quem preparou o elenco foi a Fátima Toledo, a preparadora dos filmes Tropa de Elite, de Cidade de Deus. A preparação de excelência, né, foi feita. Com certeza. E aí o Wagner chamou o Seu Jorge, que está muito bem, já ganhou 2 prêmios no exterior. Não, ele é excelente ator, mas a minha pergunta foi em relação justamente à cor de pele, porque as pessoas ficaram incomodadas real. Por isso que a minha pergunta foi, se tivessem escalado um ator branco, você acha que teria dado tanta repercussão assim? Como se eles quisessem... Tem uma declaração que eu vou ler para você daqui a pouco, mas parece que politizar a imagem do negro incomoda muitos racistas. É uma coisa que eu tenho percebido. Não, e mais, né? Mas tem muita hipocrisia, Maíra. Muita gente que botou o quadrado negro ontem nunca se incomodou com o embranquecimento de personagens históricos negros. Como Machado de Assis. Não, o Zé de Almeida, que escreveu um romance com Machado de Assis, é a primeira capa no mercado editorial brasileiro com Machado de Assis, ele estava aqui com a gente agora há pouco, ele sabe disso muito bem, nunca se incomodaram com esse embranquecimento de personagens históricos, sabe? Se usava blackface, gente, essa tradição do teatro mundial. Verdade. O Marighella não era um homem branco, e o Seu Jorge tem exatamente a cor da pele da Dona Maria Rita, a mãe do Marighella. Então, absolutamente, pelo contrário, eu acho muito legal contar a história do sujeito. Olha, eu não tomo partido no livro, não digo se a luta armada contra a ditadura foi uma iniciativa que eu considero correta ou não, eu conto a história. Bom, a ditadura eu escrevo, sim, faz mal. A ditadura é uma tragédia, foi e seria, se existisse de novo, uma tragédia. De esquerda ou de direita, não importa. Qualquer ditadura, eu sou um partidário da liberdade. E acho que para existir democracia, a gente não pode ter as heranças do último país do Ocidente a abolir a escravidão. Uma dessas heranças é que são as desigualdades do país e mais. O Brasil Sim. é um dos 10 países. Isso eu escrevo. Tem uma passagem sobre lutas e lágrimas em que eu explico bem. Tento explicar bem. É um dos 10 países com maior desigualdade de renda no planeta. No final é o seguinte, eu posso te dar o meu depoimento de quem viu. Eu vi em fim de janeiro, em fevereiro. Eu vi pouco antes da pandemia, e o Seu Jorge, tá maravilhoso, o elenco todo é maravilhoso, o antagonista dele, né, e quem lê o livro vai entender quais são os personagens que ele incorpora, é o Bruno Gagliasso, o grande companheiro, o velho companheiro do Marighella na luta armada, é o Luiz Carlos Vasconcelos, né, que é um dos maiores atores brasileiros, e fora as guerrilheiras, né, Ana Paula Bouzas, tá maravilhosa, a Bela Camero. A Maria Marighella, neta de Carlos Marighella, faz o papel da avó dela, a primeira mulher. Que lindo isso. Do avô, que foi Dona Elza, né? Maria não teve tempo para conhecer o avô, mas conheceu muito bem a Dona Elza. O núcleo guerrilheiro, tem 2 guerrilheiros que se destacam, que são Humberto Carrão, fazendo o personagem Humberto, e o Jorge Paes fazendo o personagem Jorge. Também, quem lê o livro vai entender perfeitamente quem são as inspirações desses personagens. Eu adorei. O Seu Jorge está muito, 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 muito bem. Bom, e a minha próxima pergunta era se você tinha ficado satisfeito com a adaptação, mas pelo que você falou, imagino que tenha, né, ficado. Recentemente, o presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, tuitou, não sei se você chegou a ver isso, sei que você é ativo no Twitter,
tuitou o seguinte sobre o filme, abre aspas, a ofensa perpetrada por Wagner Moura contra os negros brasileiros ao associá-lo à repulsiva figura de Marighella, comunista, terrorista, sociopata, será reparada pela Fundação Cultural Palmares. Negros não querem sua imagem associada ao crime, mas à educação, cultura e mérito. O filme nunca estreou e nunca estreará comercialmente. É um fracasso irremediável devido à forte rejeição do público que não aceita pagar para ver lacração travestida de arte. Fecha aspas. Qual a sua opinião sobre o tweet desse senhor? Primeiro, sobre a aceitação do público e segundo, sobre a estreia do filme, que é uma promessa para esse ano ainda. Você acha que vai acontecer, mesmo com a situação pandêmica em que estamos? Maíra, Giovanni, os cinemas não estabeleceram programação porque não se sabe quando eles vão começar a reabrir. Em alguns lugares da Europa, né, os cinemas já vão reabrindo, eles vão deixando várias poltronas entre as pessoas, eu acho, posso estar errado. Muita gente diz que a vida vai mudar toda, o que eu acho que vai mudar é que as pessoas o desemprego vai ser maior, o nível de vida vai cair, isso vai ser uma tragédia, mas eu acho que em novembro, dezembro, os cinemas vão estar lotados de novo. Em novembro estreia o novo 007. Vai ser uma referência. A expectativa dos produtores do filme, eu não sou produtor do filme, eu sou autor do livro, que é a base, a inspiração do filme Marighella, eles esperam estrear ainda esse ano. O movimento negro tem muito mais autoridade do que eu, já deu as devidas respostas a esse senhor Sérgio Camargo, que é personagem do meu livro sobre Lutas e Lágrimas. Eu vou dispensar no geral, mas eu queria falar uma coisa. Você disse que ele escreveu que nunca estreará comercialmente. Isto é um ataque à Constituição e ele tem que responder legalmente por isso, porque é um direito constitucional o acesso à informação, a liberdade de expressão, a liberdade artística. Ninguém é obrigado a ir para o cinema para assistir ao Marighella, mas é um direito daqueles que quiserem ver um filme A, B ou C poderem assisti-lo. Por isso, muita gente pergunta, por que não estreia? Põe na Netflix, não sei o quê. Bom, primeiro que a Netflix não está entre os produtores do filme. Eu não falo pelos produtores, eu não posso. Eu nunca respondo, mas eu vou dizer uma coisa. O governo Bolsonaro transformou o filme Marighella numa questão de governo e Estado. Numa outra vez a gente pode falar e contar mês a mês, semana a semana, como foi isso, essa guerra para impedir a estreia do filme. Eu não daria ao governo, ao nazifascismo do bolsonarismo mais radical, eu não daria a vitória de impedir que o filme chegue ao cinema. E só para falar é o seguinte, a ordem de exibição vai ser a seguinte, Marighella até segunda ordem, né? Ninguém sabe mais nada. Mas Marighella vai ser exibido nos cinemas, depois ele vai entrar no streaming e depois ele vai ser exibido, muito provavelmente, como minissérie na TV Globo. Ou seja, é um filme para levar centenas de milhares ou alguns milhões de espectadores ao cinema, para ser visto no streaming por milhares de pessoas e quando chegar à televisão, aí é um filme para ser assistido por milhões. Então, ele não tem direito de dizer que o filme não vai estrear comercialmente. Eu achei muito absurda essa fala. Achei a certeza da impunidade, sabe como é que é? Tipo assim, eu faço o que eu quero e eu tô respaldado por esse governo, eu falo e vai ser assim porque a gente não quer e acabou e vocês como povo só tem que engolir e pronto. Eu fiquei assim, como assim a pessoa fala uma coisa dessa? E milhões de pessoas, robôs a gente não sabe ao certo, assinando embaixo como se a censura fosse algo razoável. Porque o que ele diz é censurar um produto, né? Claro. Um produto cultural. É censura isso. Eles conseguiram... Você está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Eles conseguiram, o governo conseguiu, administrando a burocracia do cinema, impedir que o filme fosse lançado no dia 20 de novembro do ano passado, o dia do zumbi, que tanto ódio causa no presidente da Fundação Palmares. E o filme foi remarcado, passando por cima dos problemas de financiamento para o lançamento,
remarcado para o dia 14 de maio. Bom, cinemas de todo o mundo fechados. Acho que no Rio Grande do Sul tem cinema aberto, mas o que é, a questão central é a seguinte: ele sabe que tem respaldo, o presidente da Fundação Palmares. Só que é o seguinte, eles não deram um golpe de Estado ainda para poder impor isso. E, bom, eles podem até tentar, mas eles vão obter sucesso ou não. Bom, o Marighella conta muito isso, do golpe do Estado Novo, sobretudo o golpe de 64, né, contado num capítulo chamado Os Aviões Ficaram no Chão, né, que praticamente não houve resistência, né, os democratas, a esquerda brasileira, os legalistas, né, ofereceram uma reação muito tímida, né, os golpistas, que levou o Marighella ao desespero e, na prática, a um afastamento que caminhava para ser definitivo com o PCB. Minha mãe fez um comentário aqui, minha mãe tá na live. Esse cara da Fundação Palmares é um oportunista. Eu não acho que o caso dele seja de oportunismo, não. Eu acho de falta de caráter mesmo. Ele, enfim, não tem explicação os posicionamentos dele contra os próprios negros o tempo todo. Ele faz questão de se colocar em posição de capitão do mato mesmo. Não sei se fica feio falar isso, mas é a maneira como eu vejo a situação. Deixa eu falar uma coisa, a gente tem 10 minutos para o Instagram jogar a gente para o alto e eu não vou conseguir fazer todas as minhas perguntas nesse período. Você tem mais um tempinho para a gente ou vai ficar difícil para a gente voltar depois que acabar? Não, você manda, Maíra, eu obedeço, sou um repórter disciplinado, ao contrário da mãe, ao contrário. Então tá bom, então eu vou continuar e aí quando o Instagram jogar a gente pro alto, a gente volta, tá? Ano passado você publicou, agora que a gente vai entrar no outro livro, para você ver que tem tanto assunto ainda pela frente. Ano passado você publicou sobre Lutas e Lágrimas, uma biografia de 2018, um livro que traz como protagonista um ano e tem personagens muito fortes da política nacional, né? Foi um ano tenso, a gente achou que nada poderia ser pior do que 2018. Meu 2019, eu não sei se para todo mundo, mas foi um ano péssimo também. 2020 veio essa paulada que a gente está passando agora. O que te motivou a escrever 2018? E você acha que as pessoas conseguiram compreender de fato o que aconteceu em 2018 e que nos colocou na situação em que estamos hoje, ou muita gente ainda está cega para a situação? Bom, Maíra, só voltando um pouquinho antes, é o seguinte, a gente pode ter minha opinião é a seguinte, a gente pode ter muitas interpretações sobre o presidente da Fundação Palmares, de caráter pessoal, da índole do sujeito, da psique dele, mas o problema é o seguinte, o Sérgio Camargo, ele é um agente do Estado. Então, muitas vezes se perde, por exemplo, na discussão de períodos históricos em que de muita tortura contra adversários políticos, não, pós-64, e também pouco antes e durante o Estado Novo, a ditadura do Getúlio Vargas, os personagens costumam ser, às vezes, históricos tratados como o sujeito era muito mau, o sujeito era um verme, o sujeito era um covarde. Bem, eles podiam ser, mas eles eram agentes do Estado. Por isso, eles têm que ser cobrados, eles têm que ser enquadrados nos termos, no caso, do direito, né, do acesso à informação, nos termos da Constituição, nos termos da lei. Olha só, minha impressão, Maíra, não fala Fernando, oi Denise, minha impressão é a seguinte, não é um mero jogo de palavras dizer que 2018 é um ano que tão cedo não vai terminar. Porque o que a gente está assistindo agora não é só a continuidade cronológica de 2018, mas o que a gente está vivendo foi definido claramente pelos episódios, pelos fatos de 2018. Existencialmente, a gente continua em 2018. Vou dar um exemplo. O primeiro capítulo do livro, depois do prólogo, né, o prólogo que eu abro com a Marielle Franco e a Mônica Benício, o Réveillon delas, o primeiro capítulo se chama Sintomas da Doença. Eu conto num parágrafo que é um filme argentino chamado O Cidadão Ilustre, em que um sujeito que era morador de uma cidade muito pequena, volta décadas depois, é consagrado como Prêmio Nobel de Literatura,
e ele não é aceito e tal, e em determinado momento eles dizem, pô, vivam então com essa ignorância, essa brutalidade de vocês e tal. Eu acho um grande filme, mas eu que morei em cidade de 300 mil habitantes, eu acho o filme um tanto impiedoso com a província. Mas muito bem. Esse capítulo, Sintomas da Doença, é sobre febre amarela. Não sei se você se lembra que um monte de gente em 2018, em janeiro, saiu de casa para com pau e pedra matar macaco, achando que macaco transmitisse a doença. E milhões de pessoas se recusaram a tomar vacina porque acreditaram nas mentiras de que as vacinas transmitiam a doença em vez de salvar vidas. A vacina matava em vez de salvar. Porque aquilo é brutalidade e ignorância. O que a gente vê hoje, essa brutalidade e essa ignorância, é no poder. Porque é isso, quando você tem o centro, o poder central, dizendo, e daí um resfriadozinho, etc, isso é de uma brutalidade, fora a ignorância, né? A ignorância cavalar, é de uma brutalidade enorme. O que explica isso é brutalidade e ignorância. Eu contei. Aí as pessoas, o Bolsonaro está falando contra o Supremo, o filho do Bolsonaro falou isso. Gente, para a Jeep frente do Supremo, fechar o Supremo não é uma coisa de agora. O Bolsonaro está defendendo violência, hoje chamou manifestantes de terroristas, xingou manifestantes. Gente, esse homem já ele defende publicamente, ele não foi gravado, isso não é uma mensagem trocada entre ele e algum ministro. Ele defende publicamente a tortura como instrumento de combate a adversários políticos. Na TV. E prometeu, o dia que eu chegar à presidência, eu vou começar matando 30 mil. No dia seguinte eu fecho o Congresso. Ele falou isso com todas as letras. Ele estava há 27 anos no poder antes de ser eleito, né? Há 27 anos, durante 27 anos elegeram esse homem sabendo o discurso dele. O discurso dele nunca foi diferente, na verdade, né? Ele não mudou. Ele continuou com o mesmo discurso durante os 27 anos como deputado. Agora, Maíra, eu escrevi a história de 2018. 2018 não é só uma reportagem. Tem reportagem, tem notícia, tem crônica, tem artigo, tem pequenas passagens ensaísticas, mas não é fundamentalmente uma interpretação, eu conto a história. Mas algumas passagens que para mim são caras. Por exemplo, essa, de que o Bolsonaro foi eleito limpamente num regime democrático. Bom, não vou nem falar a quantidade de ilegalidades comprovadas de uso de dinheiro privado não declarado para a campanha, o que implica a cassação e impugnação da chapa pelo Tribunal Superior Eleitoral. Se vão fazer isso ou não, são outros 500, nós estamos no Brasil, aqui é o país da impunidade. Muito bem. Mas é o seguinte, o Bolsonaro não era o candidato predileto da maioria dos brasileiros. Pode gostar ou não do Lula. Na última pesquisa feita no fim de agosto, que incluía o Lula como candidato, o Lula em cana, desde o dia 7 de abril, feita pelo Datafolha, o Lula crescia, preso crescia, disparava no segundo turno e caminhava para talvez ganhar no primeiro turno. O Datafolha começou a falar, o Datafolha, esse Datafolha. Datafolha é aquele instituto que na noite de 27 de outubro falou para a gente o seguinte, amanhã, em votos válidos, o Bolsonaro vai ter 55% e o Haddad vai ter 45%. E estava claro que o preferido era o Lula. Muito bem. O Lula não pôde concorrer por ter sido condenado 2 vezes no processo do triplex do Guarujá. Reitero, quer achar o Lula dono do triplex, ache. Quem não quiser achar, não ache. Quem acha que o Lula é ladrão, que ache. Quem não acha, bom, se foi um grande presidente, se foi um péssimo presidente, cada um acha o que quiser. Só que é insustentável, já era claro em 2018, e hoje é muito mais claro, ele não teve direito a um julgamento justo. E a síntese disso aconteceu em janeiro de 2018, quando ele foi julgado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, e um dos 3 juízes, eles se chamam desembargadores. Na Constituição, desembargador só existe desembargador estadual. De Tribunal de Justiça, não vou brigar com os caras. Tudo bem. Um dos 3 desembargadores disse textualmente o seguinte, se é réu, é porque alguma coisa aprontou. Ele ali, ele feriu
assassinou um dos princípios O constitucionais direito mais caros, que é a presunção de inocência. de De acordo com o inocência. raciocínio dele, em nenhum momento da história, em nenhum país, em nenhuma comunidade, houve um inocente no banco dos réus. Deixa Eram eu te todos interromper culpados. porque a live vai acabar, tem 30 segundos. Eu só queria aproveitar para dizer que tanto. Boa noite, bem-vindos de volta. Não deu nem tempo de eu terminar de agradecer o tanto, o Instagram jogou a gente pro alto. Mário, você tá travado pra mim. Ai, meu Deus, vamos voltar pra essa novela do Instagram querendo trollar a gente. E a minha Vamos ver voz, se. você me ouve? Agora eu ouço. Não tava nem a voz eu tava ouvindo, agora eu tô ouvindo. Não, mas só agora eu falei. Ah, tá. Vamos ver se estabiliza ou se a gente vai ter que tirar e voltar de novo, igual foi da outra vez. Você manda, é Você só tá no falar. Wi-Fi ou você tá no 4G? No 4G. Oh, que estranho então, né? Vamos lá, vou te tirar e botar de volta pra ver o que acontece, tá? Tá bem. Gente, vou tentar mais uma vez, tá? Que a internet hoje não está muito colaboradora, não. Fala alguma coisa pra ver se foi. Oi, Maíra, e agora? Travado ainda, mas te ouço. Deixa eu ver, deixa eu mudar aqui a. Liga e desliga a internet pra ver se rola. Gente, deixa eu aproveitar enquanto o Mário resolve essa questão. Eu estava agradecendo ao Tanto Tupiaçu, que foi meu entrevistado aqui logo no início da quarentena. Foi uma das primeiras entrevistas que eu fiz, que infelizmente eu perdi a entrevista, não consegui publicar. Mas eu já falei com ele, a gente vai fazer outra assim que der. E foi o Tanto que fez o meio de campo com o Mário, que estendeu o meu convite a ele para que ele pudesse estar aqui com a gente hoje. E que bom, porque está sendo sensacional. E agora a gente. Agora foi, que maravilha! Agora te vejo. Beleza. Já agradeci ao Tanto, não sei se ele já voltou. Tanto tá por aí? Oi, Mas Andréia. não, Tanto não voltou ainda. Vou mandar para ele, que talvez ele não saiba que a gente ia voltar. Grande contador de história. Fernando Gurjão agora ele adotou no Instagram. Tá todo importante usando o nome de verdade dele. Quando eu descobri que Tanto não era tanto, eu falei, mas como assim seu nome não é Tanto? Ele esteve aqui com a gente logo no início, foi excelente a live dele também. Eu detesto histórias de terror, mas as do Tanto, que são histórias de visagem que ele fala. Eu faço questão de ler todas. Já me arrependi de algumas na hora de dormir, mas enfim. Continuemos. O que a gente estava falando? Bom, nem você estava falando alguma coisa, eu estou tentando. Que nunca antes na história houve nenhum réu que não fosse culpado, né? Pelo discurso do desembargador. Ou seja, estava claro em 2018 que o ex-presidente Lula não teve direito a um julgamento justo. Então, foi graças ao afastamento dele da eleição que o Bolsonaro pôde ganhar. O principal impacto disso talvez tenha sido aqui no Rio, porque nas pesquisas finais, com o Lula como opção, ele dava um banho no Rio, e com a saída do Lula, como se fosse um voto de protesto, né, engatilhado, né, por milhões de eleitores, ele foi substituído pelo Bolsonaro. Mas o que está acontecendo tudo hoje, quem quis ver em 2018 viu. Os recordes de desmatamento na Amazônia. Eles falaram que eles iam fazer isso. A gente tem um alucinado ministro da Educação, mas tinha outro também que dizia coisas parecidas. A ministra Damares já tinha sido nomeada. Agora, o que deixa claro 2018 é que, ao contrário da história que o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro hoje tenta construir, ele foi parceiro
do Bolsonaro no início ao fim. Sem a sentença do juiz Sérgio Moro, o Bolsonaro não seria presidente da República. E agora, o Moro quer apagar, eliminar essa história. Outra coisa, Paulo Guedes, até começa um capítulo assim, Paulo Guedes é um Roberto Campos, foi um ministro da ditadura, com menos livros lidos e mais desprezo pela vida alheia e tal. Eu jamais imaginei que essa frase um dia pudesse servir de legenda para essa foto das lives, essa imagem das lives do Paulo Guedes, que são umas estantes gigantescas, vazias, com um ou dois livros, né? Muito, muito engraçado isso. Eu olho aquilo e vi, caramba, eu escrevi a legenda para essa imagem. Eu acho que ele escutou, não é possível. Você é isso mesmo, vou assumir isso aí. Se você me permite fazer um comentário sobre o que você falou, de fato, eu acho que é a primeira vez na história que a gente vê um governo fazendo o que de fato prometeu que ia fazer. O Lula, por exemplo, foi eleito dizendo que não ia pagar o FMI e pagou, né, a dívida do FMI. E o que aí não vou julgar se foi certo ou se foi errado, mas ele disse que não ia pagar e pagou. E o Bolsonaro não, tudo que ele falou que ia fazer, ele está fazendo. Então, dessa vez, a gente não pode dizer que foi enganado. Na realidade, as pessoas votaram a partir de um discurso que vem sendo construído há anos. Ele nunca muda, como eu disse antes, ele nunca mudou de discurso. Ele está fazendo exatamente o que ele prometeu. Ninguém pode dizer, não, eu não sabia que ele era essa pessoa, eu não sabia que ele ia fazer essas coisas. Se você permite, Maíra, tem uma distinção que é importante. O Bolsonaro não anunciou que ia promover os ataques, as conquistas históricas dos trabalhadores e a proteção de cidadãs e cidadãos mais pobres e miseráveis, como ele está fazendo agora. Ele acaba depois mexendo, junto com Paulo Guedes, sacrificando ainda mais quem há 500 anos é mais sacrificado no país. Então, isso aí foi um evidente estelionato eleitoral. Você tem toda a razão. Presidentes da República, historicamente, não cumprem o que prometem. Nos discursos de posse dos ditadores Castelo Branco, 1964, e Emílio Garrastazu Médici, 1969, eles falam em liberdade e democracia. O Fernando Henrique, antes, na campanha eleitoral para o segundo mandato, ele só conquistou comprando parlamentares para votarem em emenda da reeleição, não havia direito à reeleição presidencial no Brasil, ele disse que não ia desvalorizar a moeda. Poucos dias depois desvalorizou. A presidente Dilma Rousseff ganhou a eleição em 2014 com um programa econômico e na semana seguinte ela adotou o programa econômico derrotado, que era um programa na essência igual ao do Aécio Neves, que não muda o fato de que em 2016 ela era presidente constitucional. Se o governo dela era bom ou ruim, são outros 500. Eu não sei quem ainda se lembra por que derrubaram a Dilma, né? Foi um golpe de Estado, evidente, né? Tais das pedaladas fiscais, né? E no dia seguinte deixou de ser crime. Então, quer dizer, isso é uma tradição, e o Bolsonaro também fez isso. Mas, no conjunto, o que a gente está vendo, estava tudo anunciado. Isso do presidente da Fundação Palmares dizendo que ninguém vai ver o filme, tem um capítulo inteiro do livro que se chama A Censura de Volta. Aliás, começa num festival na Lapa, em que o Gil e o Chico cantam uma música que eles fizeram durante a ditadura, Cálice, e que eles nunca tinham apresentado, salvo engano, juntos, eu não sei, no livro tá como de fato foi, mas porque a música foi proibida e depois o Chico gravou com o Milton, né? E os dois, Festival Lula Livre, na Lapa, no Rio, eles apresentaram essa música. Então, o sujeito fala em censura, tá lá. A destruição da ciência, tem capítulo... Gente, os incêndios do Museu Nacional, ele mostra tudo. Ele começou ali o incêndio. Estão incendiando agora a ciência. Mas tá ali. O que o Bolsonaro falou quando queimou? Querem que eu faça o quê? Depois da tragédia do Museu Nacional. Querem que eu faça o quê? Ele pergunta. Então, mas esse discurso dele do como se ele não tivesse nada a ver com nada nunca, ele vem repetindo, né? E daí eu não sou coveiro, enfim. É o discurso dele de sempre. Ele nunca tem nada a ver com nada e ele nunca tem uma palavra que seja de conforto para a população. É sempre se eximindo da culpa e dizendo que ele não tem nada com isso.
Não, são declarações torpes, né? Impiedosas, de um presidente que falou, né? Tá no livro, tem sobre Lutas e Lágrimas, falou que se um dia fosse presidente, o sonho dele era imediatamente reinstaurar um regime como aquele que foi parido em 1964. Eu nasci na primeira semana de abril de 64, eu nasci na semana do golpe, um legítimo filho da ditadura. Ele falou que esse era o sonho dele, e é isso, ele vai governando. Só que é o seguinte, a maneira, deixar claro uma coisa, os modos do Bolsonaro governar, tentando destruir instituições que possam, imprensa, legislativo, judiciário, que possam ser um obstáculo à ação dele, isso está a serviço de uma política. Qual é essa política? Ela é a política econômica coordenada pelo senhor banqueiro Paulo Guedes, que na prática, esqueçamos os discursos, ela deixa os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. Isso num país de uma desigualdade obscena, como eu falei agora, em 2018 saiu o levantamento do ano anterior, acho que o Brasil era o 9º país mais desigual do mundo. No levantamento mais recente, é o 8º. Eles tentam, isso que o Sérgio Camargo faz, isso tem a ver com aquele movimento, com o espírito do movimento Escola Sem Partido. Porque esses projetos de lei que são apresentados a centenas pelo país, o primeiro foi apresentado aqui no Rio pelo então deputado Flávio Bolsonaro, não sei se o Queiroz ajudou a encaminhar o projeto na Alerj. Ele estava ocupado nesse momento, vendendo carro. Não estava no caixa bancário, né? Distribuindo a grana. Ou ele estava depositando, ou estava vendendo carro, que era uma coisa que ele fazia muito. Craque, né? É um craque. Mas esse projeto Escola Sem Partido, ele permite o seguinte: se um professor chegar na sala e disser que a Terra é redonda ou arredondada, essa pessoa pode responder criminalmente se na casa da aluna, do aluno, ele aprender com os responsáveis que a Terra é plana. Que a Terra é plana. Eu abro, aliás, nesse capítulo a lei sobre esses projetos de lei. Eu abro com fez aniversário redondo, né? A abolição em 2018. E eu abro 130 anos. Eu abro com a abolição para dizer o seguinte: se na casa de alguém, na casa do Sérgio Camargo, acharem que a abolição foi uma boa, lá, estimulou a política agroexportadora, alguma barbaridade, alguma indecência desse tipo, um professor não vai poder dizer que entre outras coisas, a escravidão foi um regime asqueroso. Então é isso, eles apostam na impossibilidade das novas gerações conhecerem a história do Brasil. Eu deixo uma coisa muito clara, Maíra, eu não sou partidário de ensino com visão única, não. Eu acho que as pessoas e os estudantes, quer dizer, na transmissão de conhecimento, na produção de conhecimento, isso tem que ser plural o suficiente para que cada um possa, sozinho, formar sua própria opinião. Só que há valores que são, digamos, cláusulas pétreas. Por exemplo, defesa dos direitos humanos. Sabe, ninguém pode ser um mestre na sala de aula, não pode ser proibido de ensinar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, se na casa da aluna, do aluno, sabe, tem pai e mãe dizendo que direitos humanos só bandido bom é bandido morto. Direitos humanos para humanos direitos apenas. É isso aí. Esse é o discurso. É isso aí. Eu ia te perguntar sobre a biografia do Carlos Lacerda, porque eu acho que, na verdade, você não faz só biografia de Carlos. Eu acho que você faz só biografias com temática política. É isso que te inspira a escrever? Olha só, na verdade, eu acho que a biografia Marighella, do Carlos Lacerda, vão ser biografias, são uma, vai ser outra, biografia política Acho que é mais do que isso. São livros sobre o poder. Porque o elenco, quer dizer, no caso do Marighella, um sujeito que leva a vida lutando contra o sistema econômico,
o sujeito que organiza o movimento estudantil, organiza greve de operários, o sujeito que é deputado federal, membro da mesa diretiva dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte de 1946, né, que redemocratiza o país depois da ditadura do Estado Novo, sujeito que mais tarde vai para a luta armada. É óbvio que eu estou tratando do poder, então eu tenho que falar dele, dos camaradas dele, mas eu tenho que falar do outro lado. Quem era o poder? Algumas das minhas entrevistas mais importantes do Marighella, sem a mais remota dúvida, foram dos perseguidores dele. Inclusive, do mais importante tira da polícia política da história da República. Ele viveu no Rio, era baiano, chamava-se Cecil Borer. A barra era tão pesada que o pessoal na década de 30 já achava que ele era nazista, mas ele era filho de alemães. Nazistas não, ele era filho de um inglês, ele era Boer. E eu entrevistei o Borer sobre Marighella e vou aproveitar muito para o Carlos Lacerda, porque na primeira metade da década de 30, quem prendeu o Carlos Lacerda na encarnação comunista dele a primeira vez foi o policial Borer. E depois, quando o Carlos Lacerda vira o governador da Guanabara, no fim de 1960, o primeiro governador eleito da Guanabara, Guanabara equivalia ao que hoje é o município do Rio de Janeiro, ele chama o Borer para comandar um combate à criminalidade comum. Depois o Borer volta para a polícia política, que era o território dele. E aí eles estão... O Borer não era dado muito a humores, né? E o Carlos Lacerda, do lado dele, na cerimônia, comenta com ele: Doutor Borer, quem diria, hein? Nós dois aqui juntos, lado a lado. O Borer olhou para ele com certo desprezo e falou: governador, quem mudou não fui eu. Então, quer dizer, são livros sobre o poder, mas eu acho que, sobretudo, são livros sobre gente. Sabe? Eu não tenho repertório, eu não tenho vocação para ser um cientista político. Eu fico analisando, sabe? Eu não fico analisando. Eu dou contexto, garimpei informações, um monte de informação inédita, por exemplo, sobre a luta armada. Mas eu não fico analisando como cientista político. Eu li muitos livros de cientistas políticos sobre a luta armada, muito importantes, valiosíssimos. Eu sou contador de histórias. A biografia, a reportagem, no caso, reportagem sobre vida, ouvidos, ela se concentra, sobretudo, sobre vida das pessoas. Então, no caso, por exemplo, do Carlos Marighella, eu conto a história da dona Clara Scharf, é uma grande história, foi a grande companheira de vida dele. Conto a história de uma guerrilheira chamada Zilda Paula Xavier Pereira, que foi a grande companheira de guerrilha e de paixão e amores nos 5 últimos anos da história do Marighella. São histórias, quer dizer, são histórias maravilhosas, são histórias muito comoventes. Das mais comoventes histórias sobre culpa materna que eu já ouvi falar na vida, tá essa do Carlinhos, né? Ele é chamado em casa pelos irmãos de Carrinho. Marighella, criancinha, baixa dos sapateiros, a mãe, ele fugia para jogar bola, a mãe, Dona Maria Rita, preocupada, pegou um cordãozinho, prendeu no tornozelo dele, deixou o moleque preso ali. Aí uma vizinha passa e dá um berro: Dona Rita, Dona Rita. Dona Rita vai: o que houve? Que houve? Não faça isso. Criança que a gente prende assim, de corda, pelo tornozelo, um dia vai ser presa de verdade. Ela viveu até 1947, para o tempo em que o filho foi preso várias vezes, foi perseguido, foi torturado, e ela nunca achou que a culpa fosse de regimes autoritários, de militares, da polícia, de ditadura. Ela, no fundo, sempre achou que a culpa era dela. Isso é sobre poder e política? Mas histórias humanas, é isso que mais me motiva a escrever. E essa biografia, ela já tem data para ser lançada? Em que pé que está a escrita desse livro? Serão 2 volumes, eu li em algum lugar, né? Eu comecei a trabalhar na biografia do Carlos Lacerda em 2015. O primeiro volume vai ser lançado no fim de 2021, o segundo volume no fim de 2022. Para quem não sabe, Carlos Lacerda foi um dos mais controversos, amados e odiados, apaixonantes personagens da história do Brasil. Como eu falei mais cedo, ele teve uma trajetória não linear. Ele ganha projeção no comunismo na grande frente de esquerda, Aliança Nacional Libertadora, em 1975, um jovem de maior fama, projeção no Brasil, chamava-se
Carlos Frederico Werneck de Lacerda, Carlos em homenagem a Karl Marx, Frederico em homenagem a Friedrich Engels. Ele teve 2 tios, que foram secretários gerais, líder número 1 do Partido Comunista, e depois vai para a direita, e depois, contra a ditadura, se junta de novo com os comunistas, que ele tinha amaldiçoado, que o haviam amaldiçoado, e com os ex-presidentes Jango e JK. O Jango é o seguinte, o Carlos Lacerda chegou a chamar o Jango presidente da República. Carlos Lacerda na televisão, para muita gente o maior orador da história da República, ele chamou o Jango de corno na televisão. Só que o Jango encaminhou para o Congresso um pedido de estado de sítio que era para derrubar o Carlos Lacerda, que era um governador eleito legitimamente, democraticamente, voto popular. Na verdade, o Jango queria também derrubar o governador de esquerda de Pernambuco, Miguel Arraes, mas são outros 500. O Partido Comunista, Marighella, por exemplo, foi contra o pedido de estado de sítio. E o Juscelino, o Marighella chamava de estado de sítio. O Marighella uma das justificativas foi uma entrevista que o Carlos Lacerda deu para o Los Angeles Times. E já o JK, o Marighella chamava de ladrão, Juscelino ladrão. Tem um artigo célebre do Carlos Lacerda, o título é o Cafajeste Máximo, é o Juscelino. Por sua vez, o Juscelino é um presidente de quem se guarda com certa justiça a memória de um democrata. Ele criou uma lei artificial para proibir o mais brilhante oposicionista, que era o Carlos Lacerda, de falar no rádio e na televisão. Carlos Lacerda, já então deputado, não podia falar no rádio e na televisão. Aliás, depois, quando eles estão juntos, eles se reencontram, em Lisboa, 1966, lançam um manifesto juntos, né? O Carlos Lacerda perguntou, presidente, Carlos Lacerda chegou para o encontro com o Juscelino carregando um compacto. O compacto era um disco pequenininho, do Chico Buarque, recém-lançado com a música A Banda. E o Carlos Lacerda pergunta para o presidente, agora estamos aqui e tal, por que o senhor me proibiu de ir para o rádio e para a televisão? Ele disse que o Juscelino olhou para ele e falou, pô, você acha que eu sou burro? Pô? Eu não ia querer ser derrubado. Aliás, quem fez o servidor público que gerenciava a radiodifusão e gerenciou esse ato antidemocrático, foi um militar, um oficial superior do Exército Brasileiro, chamado chamado General Olímpio Mourão Filho, que não é parente do vice-presidente da República, foi de torturador, Hamilton Mourão. Esse oficial, Olímpio Mourão Filho, em 1964, foi quem deu a largada no golpe, pegando a tropa dele em Juiz de Fora e partindo rumo ao Rio de Janeiro. Entendi. Como que é a tua rotina de escrita? Assim, eu sei que para escrever uma biografia você demanda muita pesquisa, entrevistas, que eu não sei se você está conseguindo tocar agora durante a pandemia, né? Porque pelo menos entrevistas ao vivo você não consegue fazer. Imagino que você deva estar usando a internet, né, para reunir esse material. Mas como é que está a sua rotina de trabalho nesse livro? Maíra, é o seguinte, eu estou no tempo, além dos trabalhos que eu faço como jornalista para pagar as contas, todo o trabalho eu tenho concentrado numa pesquisa de determinado material, não vou falar aqui o que é complexo sobre a trajetória do Carlos Lacerda. O método de trabalho ele é rigorosamente o mesmo de quem vai num jornal, numa rádio, fazer uma reportagem. Só que a biografia é algo grande, né? O Marighella foram 256 entrevistados, alguns com mais de 40 horas gravadas, todos tiveram os depoimentos transcritos. Eu li mais ou menos 600 livros. Eu tive acesso a arquivos públicos e privados, 33 arquivos públicos e privados de 6 países. Quem olhar no final da biografia está escrito 5 países, eu esqueci. É um país de onde veio o documento, tem que, aliás, atualizar para a 9ª reimpressão. Então, quer dizer, eu trabalho com uma apuração monumental. Tem uma diferença com o Carlos Lacerda e o Marighella. O Carlos Lacerda deixou muito mais registros públicos. O Marighella passou boa parte da vida dele fugindo da polícia. Mas, a minha impressão, isso dá um trabalho muito grande. Só dos Estados Unidos são mais ou menos 1.450 documentos, citando Carlos Lacerda, somando, sei lá, 40, 50, 60 mil páginas, só dos Estados Unidos. Documentos na origem sigilosos, né?
liberados, desclassificados mais recentemente. A minha impressão é de que a história do Carlos Lacerda, como se contou até hoje, ela não fecha, porque a síntese é a seguinte: as camisas de força com que tentam prender o Carlos Lacerda, camisas de força históricas, elas não funcionam. Porque aí uma pessoa pergunta, mas outro dia pergunta, o que o Carlos Lacerda estaria achando disso, daquilo? O Carlos Lacerda quando? Primeiro que eu não sou intérprete dele para dizer o que ele acharia hoje disso, daquilo. Quando? Quando ele era comunista ou quando ele era anticomunista? Boa pergunta, né? Em que momento da vida dele você quer saber, né? Porque quando ele levou se ele mesmo não é uma figura linear... Quando ele levou o disco do Chico Buarque para o Juscelino Kubitschek, ou quando ele estava começou a escrever xingando contra o Chico Buarque. Começou a escrever contra o Chico Buarque, embora ele sempre tinha... perguntaram aqui do Rui, já respondo. No final eu vou fazer as perguntas de todo mundo, tem várias perguntas interessantes aí. Beleza. O Carlos Lacerda falava muito mal do Chico Buarque, chamava de esquerda festiva, nos últimos anos de vida dele, mas ele nunca desmereceu a obra do Chico Buarque. Ou seja, ele sabia separar as coisas, não gostava do Chico Buarque politicamente, mas não desvalorizava a obra dele. Mas, ou seja, eu trabalho aqui como um repórter normal, apurando, alinhavando os livros, um ou outro trecho cuidando deles, mas, como eu brinco, né? O Carlos Lacerda dá mais trabalho morto do que vivo, né? É muito, muito puxado. E você já me respondeu essa pergunta, mas eu sou insistente. Você já me falou que por que escrever ficção se a vida real já é tão rica, tão cheia de histórias fantásticas no sentido inverossímil, né, na questão de ser tão diversa. Mas você tem vontade de um dia escrever ficção? Não, nem vontade nem vocação. Não podemos contar com isso. Não, olha só. Sobre Lutas e Lágrimas, tem 2 epígrafes. Uma delas é um trecho, uma fala da tia da protagonista de Bisco Roxo, da Chimamanda. E a segunda é um poema do poeta Antônio Carlos Sequim sobre o real. E um dos versos diz: o real é o meu excesso. Então o real é o meu excesso. Com o real eu viajo, eu crio. A arte do narrador de não ficção está na maneira como ele apura, como ele conta, como de repente o sujeito tem a seguinte sacada para fazer uma pergunta determinada para uma pessoa que vai render, uma passagem saborosa, né? Nem tudo que é relevante é interessante, nem tudo que é interessante é relevante. Quando a gente tem alguma coisa para contar que é ao mesmo tempo relevante e interessante, aí a gente sai, dá um soco no ar e comemora o gol. Tem coisas, Maíra, as pessoas sempre pedem um exemplo, o que deu muito trabalho e ninguém sabe. Acho que é uma frase, 2 frases do Marighella. O primeiro beijo dele e da Dona Clara. No início da apuração, eu fui de 2003 a 2012, nas primeiras entrevistas com a Dona Clara em São Paulo, eu perguntei para ela quando foi, Dona Clara, o primeiro beijo. Ela botou o dedo na minha cara. Dona Clara é uma mulher de personalidade. Ô garoto, você não veio na minha casa para fazer esse tipo de pergunta. Eu falei para ela: Dona Clara, eu só venho fazer esse tipo de pergunta, as outras coisas eu descubro na rua. Mentira, né? Ela é dos três entrevistados mais importantes do livro. E foram anos. Eu voltava até que, deu um tempo. Um dia, nós caminhando, de braços dados, perto do Largo do Arouche, voltando de um restaurante onde a gente tinha almoçado para uma entidade feminista que ela comandava, aí ela falou: foi assim. Foi assim o quê, Dona Clara? Foi assim, caminhando numa calçada lá perto da Santa Luzia, uma rua aqui do centro do Rio. O quê? O primeiro beijo e tal. Aí, gente, isso deve ter, eu acho que tem uma linha no livro. Se muito. Foram anos de trabalho. Eu entendo, claro, que o problema
constrangimento do primeiro beijo é que, quando foi, né? Porque o Marighella estava casado ainda, e não com ela. Então, tem coisas assim que as pessoas não... Mas o prazer que eu tive de escrever, sei lá, essa meia frase, uma frase... Bom, e com o Carlos Lacerda é isso. Gente, o Carlos Lacerda, quem quiser sair depois, ir no YouTube e botar Danilo Simone Caymmi, Beijos pela Noite. É uma música linda. Quem tiver com dor de cotovelo, não ouça, porque pode passar muito mal. Desencadear choro. A melodia é do Dorival Caymmi, a letra, a primeira parte, do Jorge Amado, segunda parte, do Carlos Lacerda, que eles compuseram no interior do estado do Rio de Janeiro, quando o Carlos Lacerda estava distante da cidade do Rio, na segunda metade dos anos 30, devido à militância comunista dele. E, gente, para mim contar como foi composta essa música, eu tenho tanto prazer quanto contar outras passagens políticas e tal. Eu ouvi, Maíra, eu tive um editor no segundo caderno do Globo, já faleceu, Humberto Vasconcelos. Eles tinham um mantra que era: gente gosta de gente. É verdade, eu também gosto de gente, gosto de contar histórias de gente. Essa máxima de gente gosta de gente vale para tudo na comunicação, né? A gente hoje está tendo uma invasão meio robótica na comunicação, de até jornalistas, entre aspas, robô no Fantástico, tem uma jornalista virtual, a gente vem sendo atendido por robôs, né, no marketing, mas é diferente quando a gente é atendido por gente, né? Porque é possível explicar melhor e conversar melhor. Vamos ler o que o pessoal está falando aqui? O Giovanni Casa 77 está perguntando: Mário, a vida política do Lacerda é uma luta pelo poder? A ideologia vai a reboque desse projeto? Carlos Lacerda, ele teve durante a vida dele, a partir de determinado momento, ele tem o projeto de ser presidente da República, sim, e ele nunca escondeu isso. E na maturidade, né, nos últimos anos dele, ele reiteradamente faz um balanço, né? E como ele achou, ele passou a vida inteira se preparando para um projeto, que seria ser presidente da República, e não chegou lá. Mas o Carlos Lacerda, ele tem a militância nos mais diversos segmentos políticos, inclusive onde ele não... Em 1935, ele tem um lugar protagonista na Aliança Nacional Libertadora. São dois momentos marcantes. No Teatro João Caetano, é ele quem lança como presidente de honra o nome do então sumido capitão Luiz Carlos Prestes, para presidente de honra da ANL, e no dia 5 de julho de 1935, na sede da ANL, na Avenida Almirante Barroso, é ele que lê o manifesto do Prestes pregando a tomada do poder. Era tudo que o Getúlio queria, um manifesto desse tipo, porque em seguida ele colocou a ANL na ilegalidade, e eu conto isso um evento importante na história dos comunistas, eu conto isso na biografia do Marighella, mas vou contar com muito mais riqueza na biografia do Carlos Lacerda. Então, o Carlos Lacerda quis ser presidente da República, sim, ele quis. E ele foi o primeiro governador da Guanabara. E o balanço sobre o Carlos Lacerda governando a Guanabara, os leitores vão fazer. Mas é um governo, em todos os aspectos, que marcou a história da cidade do Rio. O Márcio Derbli, espero que eu esteja dizendo o nome corretamente, está dizendo: Mário, estou acabando de ler o Sobre Lutas e ele quer saber por que você não cita o movimento Bolsodória. Eu não, olha, o Dória aparece, inclusive de maneira prosaica, né, com a suspeita de deepfake, né? Gente, parece que faz décadas, né? Foi outro dia, foi em 2018, aquele episódio do Dória, mas está contado, quer dizer, com os apoios que o Bolsonaro teve, de Witzel, de Dória, de todo mundo que embarcou, de um candidato do Partido Novo, né, novo no nome, em Minas Gerais, que abandonou o candidato do seu próprio partido para se vincular ao Bolsonaro, e aí nadou de braçada. É uma história que se concentra. Não fiz a história de 2018. Você pode escrever 1 milhão de histórias,
Mas o Dória está no livro e tal, mas eu não me concentro nele. Os protagonistas são Marielle Franco, Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva. Embora, E o próprio ano, né? Não, trato o ano como ano personagem, por isso que eu chamo de biografia. Óbvio, tem um capítulo para a Copa do Mundo, né? Eu falo, o foco é o desempenho do Neymar. Tem um capítulo sobre a paralisação dos caminhoneiros, né? A greve. Tem um capítulo sobre o incêndio no Museu Nacional, tem um capítulo sobre feminicídio, tem um capítulo sobre o álbum Deus é Mulher, que a Elza Soares lançou e me permitiu fazer uma crônica dos acontecimentos dos dias anteriores em que o álbum foi lançado. Uma obra, um trabalho brilhante. Evidentemente que o Dória é personagem, mas ele não é um dos protagonistas do livro. Giovanni Caser 77 está fazendo aquela pergunta que você leu naquele momento. Rui Castro afirmou que não aguentaria passar 4, 5 anos com Lacerda. Quando perguntaram se faria uma biografia do Lacerda, como é que está sendo passar esse tempo com Lacerda? Bom, eu estou há 5 anos com o Carlos Lacerda e tem sido um imenso prazer. Um contador de histórias e da história, ele vive sobretudo de grandes personagens. E quem gosta de história, gosta de jornalismo, de fato, quem gosta mesmo, não tem como ficar indiferente ao Carlos Lacerda, né? Muitas interpretações sobre ele, de contemporâneos dele, falavam de fenômenos naturais, né? O Carlos Lacerda foi um tsunami que passou na Terra, ele foi um furacão. Foi isso mesmo, o Carlos Lacerda foi isso. E hoje, o Carlos Lacerda ecoa não só a direita, mas também a esquerda do jovem e adulto de esquerda que ele foi no Brasil de hoje. Quando está se discutindo agora a frente ampla, o Carlos Lacerda teria muito a dizer. A propósito, até vou fazer isso nos próximos dias. Na frente ampla do Carlos Lacerda, tinha sim explicitamente a defesa dos interesses dos trabalhadores e dos brasileiros mais ferrados. Não tinha essa coisa, vamos contra a ditadura, pela liberdade, pela democracia, bacana. E os ferrados, desde 64, vinham um arroxo enorme da ditadura, castigando ainda mais os brasileiros mais pobres. Não, a frente ampla tinha, sim, ela era clara em relação à situação da economia, de salários e etc. e tal. Fernando Palmares Gio tá falando muito grato por tanto conhecimento, ambos, que conversa boa. Obrigada, querido, volte sempre. Tô aqui de segunda a sexta, sempre às 19 horas, aproveitando para fazer o merchan. O Altamir 13 Brata dizendo, Mário, você acha que a frente ampla contra a ditadura, que não deu certo na época do Lacerda, poderá dar certo contra o atual desgoverno? É uma boa discussão se deu certo ou não deu certo. Ela foi proibida pela ditadura. Ela começa, na verdade, como uma articulação política, articulação por cima, uma articulação improvável de ex-inimigos. A síntese disso é Carlos Lacerda junto com o Partido Comunista. Já falei, Marighella era contra, está na biografia Marighella. Achava desmoralizante. A frente ampla partia de um diagnóstico. O que existe de pior é o poder que está aí. A frente ampla, em 1968, vai para a rua. Ela reúne milhares de pessoas no ABC Paulista. Aliás, como tinha tira lá, espião, eu tenho relatório da Polícia Política de São Paulo, relatório da Polícia Federal, relatório secreto, relatório do consulado alemão, americano em São Paulo. Dali eles vão para o Paraná, fazem também um comício de massa. E no dia, isso tudo eu estou falando em março de 68. No dia 28 de março, o estudante Edson Luiz, eu conto um capítulo inteiro, isso fez 50 anos em 2018, eu conto num capítulo inteiro, ele é assassinado no Rio, nos primeiros dias de abril, uma portaria do ministro da Justiça, um tipo sinistro chamado Gaminha, ministro Gami Silva, ele proíbe a Frente Ampla. A Frente Ampla não existia legalmente, não era registrada em cartório, mas ele proíbe. Então o balanço da Frente Ampla é o seguinte, ela é proibida pela ditadura no momento em que ela começa a levar gente para a rua. Mas ela tinha muitas limitações. Carlos Lacerda perdeu boa parte dos apoiadores históricos dele por se juntar com Jango e Juscelino. O Jango, a família do Getúlio Vargas, avacalhou o Jango. O Brizola também, embora o Brizola haja testemunhos de que tenha tentado ingressar na Frente Ampla. Mas isso foi 68, 66 a 68. Hoje, tem um capítulo escrito no início de abril de 2018,
em que eu conto a história da Frente Ampla, estava fazendo 50 anos, eu digo, Frente Ampla, uma boa ideia. Não, no segundo turno, eu volto a falar da Frente Ampla, dizendo, a Frente Ampla em defesa da democracia, em defesa da liberdade e em defesa dos brasileiros mais ferrados. Nós não estamos falando fazer a alegria dos bolsominions da Suécia. Né? Os piores resultados agora na Europa de combate ao coronavírus. Nós estamos falando do Brasil. Então eu acho que uma frente ampla ela é necessária. Mas a frente ampla não é para deixar os ricos mais ricos. Não é uma frente ampla para afastar o Bolsonaro e continuar implementando a política do Paulo Guedes. Mas eu acho isso. A questão central é o diagnóstico. A gente acha que realmente o Bolsonaro comprovou ser uma ameaça à vida humana. E o primeiro direito humano, o direito à vida, ele tem que ser afastado. Ele e o companheiro de chapa dele, que incorreu nos mesmos crimes eleitorais, tem que ser feita nova eleição. Eu sou partidário, sim, de uma frente ampla para defender a democracia, a liberdade e os brasileiros mais pobres e miseráveis. É porque se a gente for pelo caminho do impeachment, não resolve a questão, porque a política que vai continuar é a mesma, né? Esse é o problema. O Mourão ele foi eleito nas mesmas circunstâncias do Bolsonaro. E ele, embora mais esperto que o Bolsonaro, tem os mesmos valores. Né? Sobre Lutas e Lágrimas, o Mourão aparece muito frequentemente. Desde quando ele discursa ainda na ativa, general de exército, tratando como um herói da Força Terrestre, um herói do Exército, o Carlos Alberto Brilhante Ustra, que como major comandou o maior campo de concentração, de tortura, de matança, de desaparecimento de corpos de oposicionistas da ditadura, né? Que foi o destacamento de operações de informações do 2º Exército em São Paulo. Então, o Bolsonaro, o Bolsonaro e o Mourão, eles têm que ser parados, mas isso em defesa da liberdade, da democracia e dos milhões de pessoas que nos últimos meses, desde o ano passado, vinham sendo colocadas, empurradas de novo para a linha de sobrevivência abaixo da linha da miséria. Então, isso, eu sou partidário, sim. E eu não estou falando agora. Como eu disse, isso eu escrevi no início de abril de 2018. Era uma frente ampla para barrar o Bolsonaro. Não é pelo fato de que muita gente não quis e agora quer que eu vou ser contra. Mas isso é história. Tudo é história. A história deve ser contada. Olha, minha tia, eu falo logo, né, que é minha tia. Tá dizendo que a entrevista é simplesmente maravilhosa, fluência, sabedoria, que não cansa. Obrigada, tia. Minha tia tá sempre aqui. E o Fernando tá dizendo que é pura verdade. Obrigada. A minha mãe tá falando. Vejo na sua narrativa o prazer que você sente em descobrir pouco a pouco sobre a pessoa escolhida como o personagem do seu livro. Realmente dá para ver que você é muito feliz fazendo o que você faz, que é uma coisa que realmente te faz acordar todos os dias e satisfeito, que é a pior coisa que tem a gente trabalhar com alguma coisa que a gente não gosta, né? Isso é uma sorte que eu tenho, né? Que a vida tem sido generosa comigo, né? É um imenso prazer eu acordar todo dia às 6h30 da manhã, em casa mesmo nessa época, para trabalhar, para contar uma história. É muito difícil, né? Às vezes a gente dá muito trabalho, Maíra. Biografia jornalística, para fazer como eu acho que tem que ser feito, dá muito trabalho. Às vezes a gente desanima, mas é tanta história espetacular para contar, no caso do Carlos Lacerda, e não é só o Carlos Lacerda, do elenco, né? Pessoas perguntam, fazer biografia de alguém mais recente. Não, olha o elenco, olha o meu elenco, né? Por exemplo, e o Carlos Lacerda vai aparecer... É o time dos sonhos. Gente, o episódio Carlos Lacerda com Carolina Maria de Jesus, ele avacalhando Carolina e ela peitando Carlos Lacerda por causa das remoções em favelas e comunidades pobres do Rio. Pô, isso é história do Brasil, isso tem que ser contado. E é óbvio que em muitos momentos eu me comovo com o meu personagem. Eu estou com eles. Em muitos momentos eu não estou, inclusive o Marighella. Gente, o PCB recebia dinheiro de políticos, inclusive corruptos, em troca de apoio eleitoral. Não acho isso bacana. Mas, às vezes eu estou com o personagem, às vezes eu não estou. Mas são histórias que merecem ser contadas. Né? Acabei de falar da Carolina Maria de Jesus. O Lacerda sustentava
uma tese que não procede, é falsa, que o Audálio Dantas, o jornalista, que, entre aspas, descobriu a Carolina, teria escrito o diário dela. É falso, não existe. A obra da Carolina. O Giovanni está perguntando uma coisa em relação a fake news também. A pergunta que todos vão querer saber ao ler o livro: Lacerda foi morto pelos militares? Você já entrou nessa questão ou é fake news sem discussão? Eu estou apurando, portanto eu não posso falar nada. Só que é o seguinte, eu estou escrevendo um livro de não ficção. Eu não faço ficção. Então, eu vou contar escrupulosamente o que eu descobri. Por exemplo, atentado na rua Toneleiro, no começo da madrugada de 5 de agosto de 1954, que mudou a história do país. Eu tenho novidades sobre isso. Tenho documentado. Vou contar. Na morte do Carlos Lacerda, o que eu apurar, eu vou contar. Só que eu conto o que eu apuro. Como eu disse, não faço ficção, não me dou essa licença. Então, estou trabalhando ainda, estou apurando. É uma apuração complexa, difícil. Andreas, eu não vou conseguir falar seu sobrenome de jeito nenhum, pelo visto é alemão. A Schoenhofen, a relação de Lacerda com Lota e Elizabeth Bishop. Eu não sei o que é se isso era uma pergunta ou se ela queria que você comentasse. Uma grande história, né, André? André é minha amiga lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Eu acertei a alemão, o sobrenome dela? Aí tu tá me derrubando, né? Não faço ideia. Você falou que é amiga, eu já chutei para você. Essa é uma grande história. Como se sabe, né, a brasileira Lota Macedo Soares foi casada com a poeta norte-americana Elizabeth Bishop, que quando vivia com a Lota no Brasil, mais precisamente estava na casa da Lota em Petrópolis, foi lá que ela compôs os poemas que a levaram a receber um dos mais importantes prêmios literários, no caso dela literário, do planeta, que foi o prêmio Pulitzer. A Lota era uma mulher nasceu, cresceu em família rica. Ela contava que nunca tinha trabalhado por remuneração e ela tinha uma sensibilidade para a arquitetura, um conhecimento, embora sem uma formação acadêmica, ela era um enorme talento. Quando Carlos Lacerda ganha a eleição, no fim de 65, para o governo da Guanabara, assume em dezembro, ele logo pensa em trabalhar com a Lota. Ele entregou para a Lota um dos mais espetaculares projetos do governo dele, que foi construir, onde havia um grande aterro gigantesco, na Praia do Flamengo, um parque. E a Lota tocou esse projeto brilhantemente. Hoje o Parque do Flamengo se chama Parque Carlos Lacerda, tem uma parte um pouquinho depois Parque Eduardo Gomes. É um parque muito mais legal que o Central Park de Nova York, mas a elite brasileira, mesmo no Rio, não tem o hábito de frequentar o Parque do Flamengo, o Parque Carlos Lacerda, cuja frequência é de classe média para baixo. Porteiros do Flamengo, Botafogo, da Glória, da Lapa, garçons, empregadas domésticas, prostitutas da Lapa, as travestis da Lapa, tem inclusive pontes na praia ali, frequentam aquele lugar que é um lugar divino, maravilhoso. Os engenheiros queriam fazer 4 grandes pistas, 2 indo, 2 voltando. A Lota lutou, conseguiu fazer só uma indo, outra voltando. Elas estão divididas em várias faixas, mas para se ter um parque maravilhoso. E quem vai ali, quem é do Rio, sabe. Reparem que as árvores não são muito grandes. Para quê? Para não atrapalhar a vista. O que é a vista? É o Pão de Açúcar, é o Morro da Urca, é o avião quase pousando. O Rio de Janeiro é lindo, né? A gente tem umas vistas assim fantásticas. E esse projeto é maravilhoso, foi a Lota que tocou. Anos depois do fim do governo, a Lota acabou morrendo, se suicidou em Nova York, mas ela deixou essa herança fabulosa. E é uma obra voltada, sobretudo, para os cariocas mais duros. E eu não digo que foi a principal obra do Carlos Lacerda por um motivo muito simples. As 2 mais importantes iniciativas dele como governante foram na educação, né? Ele, apesar da precariedade das escolas, ele levou as crianças, com a ajuda das crianças, para a escola, um negócio que nunca tinha acontecido na cidade. E, bom, ele coordenou uma obra, né, que levou água, né? O Rio era aquela cidade consagrada pela Martinha, né? Rio de Janeiro, cidade que me seduz, de dia falta água.
a noite falta luz hoje, quando se abre a torneira no Rio, muita Ainda gente está falta. abrindo ali por causa da obra no Rio Guandu, a adutora construída no governo Carlos Lacerda, né? Mas que, ao mesmo tempo, foi um governo em que ele censurou jornais, mandou censor para dentro de jornal, na crise de 61, da renúncia do presidente Jânio Quadros, e marcado também por remoções de moradores de favelas e outros episódios controversos. Quando eu conto, em 61, virada de agosto para setembro, que a polícia põe abaixo lá, invade a casa do Marighella e estava só a dona Clara Scharf, é a polícia política da Guanabara, do governo Carlos Lacerda. Mas as marcas dele na cidade são impressionantes. Ele era muito amigo da Lota e, por consequência, ele também virou amigo da Bishop. E a Bishop, quando se fala, quer dizer, das cartas e tal, um tom muito de apoio ao golpe de 64 e tal, isso tinha a ver, evidentemente, com o Brasil, e, de certo modo, era interpretado para ela pelas lentes do Carlos Lacerda. A propósito, ele era míope, né? As lentes do Carlos Lacerda são... Ele era, Olha, a Andréia confirmou que o sobrenome dela é alemão mesmo, então meu instinto tá bom. A gente tem 1h50 de live, eu tô tão feliz, você nem imagina, foi realmente uma aula conversar com você. Foi muito legal. Eu queria que você desse um último recado, que a gente tem 10 minutos, e dissesse que quem quiser comprar seus livros, onde é que encontra? Bom, gente, foi um prazer. Muito obrigado, Maíra, pelo convite. Eu que agradeço. Me sinto muito honrado. E os meus livros estão à venda nas melhores livrarias, que estão aquelas perto da casa das pessoas. São, sobretudo, aquelas livrarias independentes, as livrarias de rua, e que estão, muitas e muitas delas, funcionando, né, pela internet. Então, todas essas livrarias, elas têm bom, não vou começar a citar, vou deixar alguma forma. Boa parte das livrarias que estão fechadas, elas vendem pela internet, elas entregam, às vezes no mesmo dia, às vezes com o próprio dono entregando, como o Zé Luiz Tarran, em Santos, da Realejo Livros, ou a Elisa Ventura, da Lux do Rio, eles pessoalmente entregam, e isso no Brasil inteiro. Então, quer dizer, quem vive em cidades tem livrarias, essas livrarias podem ser encontradas na internet, como outros serviços também de venda de livros. Mas hoje é muito importante, não é uma metáfora. Hoje se trava uma batalha de vida ou morte pela sobrevivência das livrarias independentes no Brasil. Então, sem dúvida, o mercado literário é muito difícil para os pequenos, tanto para os autores independentes, que têm que arcar com todos os custos de produção e venda e assessoria e não conseguem distribuir, enfim, N problemas, que eu falo de cadeira para você, como para o pequeno livreiro, o livreiro independente, que abre a sua portinha, os donos de sebo, que não estão tendo respaldo nesse momento de pandemia e que estão tendo que não tinham e agora estão tendo que ter venda pela internet e entrega e estão se virando para continuar levando cultura para a casa das pessoas e sustentando e pagando seus funcionários, obviamente. E é importante que a gente valorize esse pequeno empresário aí dos livros, dos livreiros, e compre dos pequenos, né? Porque os grandes, eles acabam se dando seu jeito e se virando porque o lucro é muito maior, enfim. Tem os respaldos. Gente, eu queria agradecer muito, muito, muito quem ficou com a gente até agora. Foi maravilhoso poder contar com vocês, todos muito participativos, com ideias bacanas. A gente perdeu uns bolsominions no caminho, mas a gente não se importa. Foi um prazer enorme conversar com você, uma aula mesmo, tanto de jornalismo quanto de história do Brasil, que muita coisa a gente não vê na escola e acho que os seus livros deviam ser adotados para que as pessoas pudessem ter essa... Eu vou, inclusive, comprar todos para dar de presente para o meu pai, que é professor de história. Eu tenho certeza que ele vai amar, que ele sempre reclama dos livros que ele ganha, mas pelo que a gente conversou, eu tenho certeza que ele vai amar. Gente, essa live vai ficar disponível aqui no IGTV assim que ela acabar. Ela já está indo lá, a primeira parte já está disponível e a segunda vai entrar no IGTV também. E se você veio por causa de mim,
Vai lá conhecer o trabalho do Mário, seguir ele nas redes sociais. Se você veio por causa do Mário, fica, que eu sou legal. Tem muita coisa acontecendo por aqui. Tem entrevista com profissionais do mercado todos os dias, segunda a sexta, sempre às 19 horas. Você pode assistir as entrevistas que rolaram por aqui nos últimos meses. A gente teve Thalita Rebouças, Pedro Bandeira, teve Luiz Puntel, foi maravilhosa a entrevista do Puntel. As entrevistas estão divididas, as primeiras estão lá no meu canal do YouTube, o link está na bio. E as últimas, agora que o Instagram mudou o modo de trabalho, tá direto aqui no IGTV mesmo, tá? Então vocês podem ir lá. O link da minha bio também tem muita diversão. Tem link para o meu site, para o meu blog, tem contos meus autorais no Wattpad. Enfim, dá para vocês conhecerem bastante o meu trabalho também. E amanhã eu entrevisto a autora de 11 livros para crianças, Renata Fernandes. Ela tem livros publicados em vários países aí no exterior e eu espero por vocês todos. Mário, muito, muito obrigada de verdade. Espero poder estar no lançamento da biografia do Carlos. Se você for fazer aqui no Rio, eu espero poder ir lá prestigiar o seu trabalho e sair com um livrozinho autografado. Vai ser um prazer enorme te conhecer pessoalmente. Agradecer o tanto, mais uma vez, ele não está aqui com a gente, mas agradecer que ele tenha feito esse meio de campo, porque eu acho que sem ele não teria sido possível. Muito obrigada mesmo pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje por 2 horas. É muito tempo. Valeu. Valeu, beijo, Maíra. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, até amanhã.